Feliz Dia da Mulher. Nós somos criadas por Deus com propósitos muito específicos na condição de mulheres. Nós vivemos em um mundo que ainda é bastante masculino, bastante racional, bastante rígido, sério. E nós, mulheres, viemos a esse mundo para equilibrar isso, para que o mundo possa ser mais flexível, mais cíclico, mais sensível. Essa é a nossa missão enquanto mulheres sobre a Terra. Então, para as mulheres que estão entrando, bom dia, feliz Dia da Mulher. Hoje é dia 24 do Devocional. Vou falar aqui hoje sobre como levar a palavra de Deus para a nossa vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como é que nós vamos viver isso na prática? Bom dia, Ana Thaís, Leia, Meire. Ó, que maravilha, vocês estão chegando cedo. Legal, legal. Então, hoje nós vamos falar sobre como que a gente vai viver a palavra. Bom dia, mãe. Feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que estão entrando. Hoje eu vou encerrar. Bom dia, Débora. A reflexão de hoje ela vai se encerrar a partir da história de uma mulher da Bíblia. Uma história extremamente simples, cheia de significado, cheia de aprendizado, principalmente para os dias de hoje. Então hoje estamos aqui no dia 24, vou fazer um pequeno resumo bem rápido. Hoje eu já acordei com meu coração bem quentinho, por ser Dia da Mulher, já recebi mensaginhas aqui. E que hoje já fica meu convite, né? Que hoje a gente celebre o fato de ser mulher. Por muito tempo eu fui muito masculina na minha vida, sabe? Tentando me encaixar. Bom dia, Kátia, que bom ver você aqui. Bom dia, Conso, Nicole. Por muito tempo eu achava que eu tinha que me encaixar nesse modelo masculino de viver, de tentar ser extremamente produtivo o tempo todo, de tentar ser... Bom dia, Priscila, Gigi. Feliz Dia da Mulher, hein? Hoje é nosso dia, hoje é dia de celebrar. E eu tava pensando hoje, e o texto da Bíblia que eu trouxe para finalizar hoje é sobre isso, sabe? Sobre como nós mulheres, às vezes a gente querendo se amoldar demais ao padrão da sociedade que é masculina, às vezes a gente se perde da nossa essência feminina. Porque aquilo que serve muito bem para os homens, que eles se realizam fazendo, não é o mesmo que nós mulheres nos realizamos fazendo. Então, na primeira semana do devocional, para quem está chegando hoje, nós falamos sobre por que a gente veio a esse mundo, e nós viemos todos com um propósito muito específico de contribuição por aqui e de crescimento através das experiências. Na semana 2, a gente falou sobre o primeiro propósito dos 5 propósitos bíblicos da nossa passagem por aqui, que é a gente agradar a Deus, e como filhos dele, nada agrada mais ao nosso Pai Celestial do que ver os seus filhos sendo felizes, florescendo na vida. Na semana passada a gente falou do propósito número 2, que é fazer parte da família de Deus, ou seja, a gente se relacionar, né? Uns nos outros que a gente se realiza os nossos propósitos, cresce e contribui, troca, né? E nessa semana a gente está falando sobre o propósito número 3, que é nos tornarmos semelhantes a Cristo. E hoje o tema é transformado pela verdade, é viver a palavra de Deus na nossa vida. Então hoje eu vou falar aqui sobre como que a gente pode buscar realmente esses aprendizados cristãos e praticá-los na nossa vida, que foi uma busca para mim. Então hoje eu vou indicar alguns livros para vocês, tá? E no final vou fazer uma reflexão de uma história de uma mulher muito valiosa para nós, uma história que se passou no Evangelho de Lucas com Jesus e uma amiga dele, duas amigas dele,
E a gente vai terminar com isso hoje, tá? Então, antes de eu começar a leitura, bom dia, Rô. Feliz Dia da Mulher, Ivanilda também. Manda um aviãozinho para 2 pessoas. E vamos começar a reflexão de hoje. Transformado pela verdade. As pessoas precisam mais que de pão para sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nessa comunidade de santos amigos. Bom dia, Rosileide. Feliz Dia da Mulher para todos nós, né? Hoje é dia de celebrar o ser feminino e vamos falar sobre isso. A verdade nos transforma. Nós estamos aqui há 24 dias acessando a verdade. E ela nos transforma, não transforma? Ela nos ajuda a enxergar as coisas de outra maneira, a pensar de outra maneira e, por isso, a viver de outra maneira, não é mesmo? Então, hoje a gente vai falar aqui de como viver isso no seu dia a dia. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para nos tornarmos semelhantes a Jesus, devemos preencher a nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação, existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que Ele criou. Bom dia, Carol, Luciane, Silvana, feliz Dia da Mulher. Hoje vai ter uma reflexão final sobre uma mulher da Bíblia, tá? Então aqui a gente começou a falar sobre como nós fomos criados a partir da palavra de Deus, né? Deus no princípio era o verbo, né? Faça-se luz e fez-se a luz. Então a palavra, ela é um grande poder criativo na nossa vida. Palavras têm poder de levar vida e palavras têm poder de levar morte. Isso é tão verdade que nesses 24 dias de devocional eu já recebi muitos depoimentos de vocês que estão aqui falando de como mudou o seu olhar sobre uma situação, te trouxe uma clareza, caiu uma ficha para você. São palavras, como também são palavras que podem nos ferir, que podem nos enfraquecer. Então perceba o poder das palavras na sua vida e como que você tem usado as palavras, o quanto que você tem se amado, o quanto que você tem se perdoado ou o quanto que talvez você tem se criticado, como que você tem usado as palavras. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança,
libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Então, é por meio do alimento da palavra que nós alimentamos o nosso espírito. Assim como o nosso corpo precisa de comida, e quanto mais saudável, mais saúde, mais energia a gente vai ter, aquilo de que a gente está alimentando a nossa mente, o nosso espírito, também vai revelar como é que nós estamos nos posicionando na nossa vida. Então perceba, do que eu tenho alimentado a minha mente na minha vida, do que eu tenho alimentado o meu espírito. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito. A Bíblia é chamada de mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e para o crescimento espirituais. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser prioridade. Jesus chama a isso permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem fiéis na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Primeira, eu devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos a fim de tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve ser sempre a primeira e a última palavra na minha vida. Por quê? Porque nós buscamos referência na nossa vida o tempo inteiro. Então é importante que essas referências a gente escolha conscientemente qual que vai ser minha referência. Eu quero que seja a palavra de Deus? Porque se a gente não escolher, a gente vai acabar tendo referências aleatórias do mundo. Quantas vezes você não se abalou por algo que alguém disse para você, sem se perguntar, mas que referência que essa pessoa é nesse assunto para falar isso para mim? E às vezes você deu um poder gigantesco para aquilo, porque talvez você não tinha uma referência mais confiável na qual se apoiar. Faz sentido o que eu tô falando? Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, ou seja, o que todos estão fazendo. Tradição, ou seja, o que eu estou acostumado a fazer. Razão, ou seja, o que parece lógico. Emoção, para mim parece o correto a fazer agora. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão lembra: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrá-las como viver. Nos primeiros anos do seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, e isso é um consenso, eu acho que para todo mundo que lê a Bíblia, nem tudo que a gente lê lá a gente entende, pelo menos não de primeira.
Ele decidiu que daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia como a única autoridade para sua vida e seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. Para quem nunca leu a Bíblia, um livro de sabedoria maravilhoso que eu já li várias vezes e todas as vezes foi muito bom para mim, é o livro de Provérbios. E ele, se você ler um provérbio por dia, um capítulo, ele dá exatamente um mês. Nem todos os livros a gente tem a capacidade de extrair o que está querendo dizer aquele texto. Muitas coisas a gente consegue fazer isso, mas eu falei muito aqui na primeira semana da gente desapegar de achar que a gente tem que entender tudo. A gente tem que ir um pouco mais humilde, com a expectativa um pouco mais alinhada com a realidade para fazer as coisas. Então, por exemplo, esse devocional aqui que eu estou fazendo pela segunda vez, eu não aprendi ele inteiro da primeira vez e eu não vou aprender ele inteiro da segunda vez. Mas na primeira vez eu tinha um relacionamento X com Deus e ele andou um pouquinho. E agora eu tô dando mais um passo nesse relacionamento. Desde a primeira vez que eu li a Bíblia inteira. Eu vou também dar algumas dicas para vocês sobre isso depois. Mas o fato é, nem tudo a gente vai absorver, nem tudo a gente está pronto para entender. E tudo bem, com certeza o necessário vai ser absorvido. Então, muitas vezes no processo individual, no meu atendimento, eu indico leituras para os meus clientes. E aí, às vezes a pessoa não lê porque ela quer ler, anotar, ela quer aplicar tudo, ela quer fazer a revolução na vida dela a partir daquela leitura. E daí o que eu falo? Não precisa. Você vai ler esse livro e você vai pegar dele o que você precisa nesse momento. Nada impede de você ler ele de novo em outro momento. Então, às vezes, essa questão, essa ansiedade, esse perfeccionismo, ele nos paralisa. Então, muita gente talvez não tenha lido a Bíblia até hoje por isso. Mas eu precisava entender tudo. E mesmo você não entendendo tudo, você vai tirar muita coisa produtiva de lá. Mas existem muitas traduções diferentes, Bíblias comentadas, e eu vou indicar algumas aqui depois. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá autoridade máxima sobre a sua vida. Decida que, independente da cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a palavra de Deus como autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito? O que Cristo, o que Deus pensa a respeito disso? Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não, independentemente da sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Crê em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Então, se é algo que faz bem para você, que faz bem para os outros, que vai contribuir, que leva edificação, harmonia, isso é uma boa decisão. Se a gente não tem esses critérios, o que a gente vai fazer? O que é mais cômodo, o que vai nos trazer a aprovação das pessoas mais próximas. E às vezes esse não é o melhor caminho para nós. A segunda atitude para a gente levar a verdade para a nossa vida, nós devemos assimilar essa verdade. Não basta acreditar na palavra de Deus, devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. E aí, cuidado, né, com não querer fazer tudo isso ao mesmo tempo, a primeira vez que você se propuser a fazer um estudo da Bíblia. Primeira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas, que é muito do que a gente está fazendo aqui. A parábola do semeador ilustra como a nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não
criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição. Primeira, mente fechada. Segunda, mente superficial. E terceira, mente distraída. Em seguida, adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Como que você está ouvindo essa live? Você está realmente prestando atenção? Você está realmente pensando no que isso traz para sua vida? Ou você está meio distraído, está fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Ou você está julgando o que você está ouvindo para ver se faz sentido para você ou não? Para ver se isso merece algum crédito ou não? Sem abertura, a gente não extrai nada das experiências, a gente precisa ter essa abertura. Toda vez que você sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com o seu professor da Bíblia, você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha: no espírito humilde, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar sua alma. Quando eu fiz meus cursos de coaching, a gente aprendia a teoria, depois aprendia a prática, a aplicação das ferramentas, e depois a gente aplicava nos colegas, revezando. Eu aplico e depois você aplica em mim. E aí a gente sempre ficava comentando as nossas experiências nos intervalos de almoço, de café, de janta. E eu lembro que um dia uma colega virou pra mim e falou assim: eu resolvi fazer o processo de coaching com a treinadora, porque as ferramentas que eu vivi aqui com os colegas não souberam aplicar tão bem. Nossa, com a treinadora foi muito melhor. E daí eu lembro que eu falei para essa pessoa: mas você, quando você passou pelas ferramentas com os seus colegas, você estava num espírito de absorver algo ali para sua vida ou no espírito de analisar a performance do teu colega? Eu até acho que eu fui muito incisiva quando eu falei isso. Mas como que nós estamos em relação a isso? Porque para mim foi muito proveitoso. Eu realmente não estava preocupada em julgar o desempenho dos meus colegas, eu estava preocupada em aplicar aquilo para minha vida. Eu estava sedenta, eu estava vendo que eu precisava daquilo. Então, o quanto que eu estou buscando essas oportunidades de me desenvolver espiritualmente, de me desenvolver como pessoa, com esse interesse de aluno, com esse interesse de absorver aquilo que vai me edificar, em vez de ficar analisando da onde que isso está vindo, mas como que ele está vindo. Teve um dia aqui na live que me perguntaram quantos deuses nós temos. Esse tipo de pergunta é de alguém que está interessado em se desenvolver? Ou é de alguém que está interessado em ter verdades absolutas? E ter verdades absolutas nos edifica no quê? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia. Mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário do que à Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não se pode assistir televisão 3 horas por dia e esperar crescimento lendo a Bíblia por 3 minutos. Muitos do que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em um ano terá lido ela inteira. Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura, completará 2 leituras das Escrituras no período de um ano. Que foi o que eu fiz no ano passado. Eu separei meia hora por dia e li a Bíblia inteira. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso Deus orientou os reis de Israel a sempre manterem por perto uma cópia. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias da sua vida. Mas não se limite a mantê-la por perto, leia regularmente.
Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diária da Bíblia. Eu vou trazer aqui para vocês qual que eu fiz no ano passado. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra arbitrariamente, negligenciando outras. Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica duas atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar os seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria publicado há algum tempo. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas, e vários livros têm essas perguntas para nós. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você aprenderá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, porquê, como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Então, o que acontece com o estudo da Bíblia? Primeiro, a Bíblia é um livro muito grande. Em geral, tem de 1.700 páginas para mais, dependendo do tamanho da letra, né, da edição. Então, isso é uma coisa que já afasta as pessoas do estudo. Nossa, é muito grande, isso já causa uma ansiedade na pessoa. A pessoa acha que ela precisa ler 50 páginas no dia, né? Então, por isso que é legal ter planos de leitura anuais. E planos de leitura da Bíblia de ano, você encontra até no Google. Então, você pode digitar lá no Google plano de leitura anual da Bíblia e ele vai imprimir lá uma tabela e você pode marcar, vai ter uns 2 capítulos por dia, se eu não me engano. E aí no dia 1 você vai lá ler os 2, marcou. No dia seguinte você vai lá ler mais 2, marcou que você leu. E ali você consegue ter uma ideia do seu progresso numa folha só, em vez de você ficar vendo aqui a tua fitinha na Bíblia, quer ver? Que não anda nunca no primeiro mês, né? Então, se você olhar para as folhas aqui, é desestimulante, é desencorajador. E os primeiros livros da Bíblia, o Gênesis é um livro interessante de ler, mas tem livros como Números, não é Deuteronômio, mas tem alguns ali que parece que é só um censo. Tem só o nome das famílias das pessoas, quantos anos elas viveram. Então tem livros que são muito difíceis de você continuar na leitura. Então, sendo bem pouquinho por dia, facilita. Outra coisa que pode te ajudar na leitura da Bíblia, a tradução que você escolhe. Eu pesquisei muito quando eu queria ler a Bíblia, porque eu queria uma Bíblia que fosse numa linguagem fácil de entender e que tivesse comentários. Se você quiser ler o texto seco da Bíblia, uma Bíblia muito boa que eu tenho aqui em casa, só que eu esqueci de pegar, é a Bíblia Viva. A Bíblia Viva, o texto dela é muito leve de entender, só que eu não usei ela no meu estudo porque ela não é uma Bíblia comentada, tá? Mas se você tem vontade de ler a Bíblia sem comentários, a Bíblia Viva é uma muito fácil de entender. Essas duas que eu uso aqui, essa aqui é da Joyce Meyer, que é uma linguagem fácil de entender, a Bíblia da Vida, acho que é Bíblia de Estudo Joyce Meyer, aqui está escrito Bíblia da Vida Diária. Essa aqui é uma Bíblia cheia de reflexões, então ela é muito rica para você conseguir aplicar aquele conteúdo na sua vida. Gosto muito dessa Bíblia. A outra Bíblia que eu gosto é essa aqui, ó, que é a Bíblia Swindoll, que é um pouquinho maior. Essa Bíblia aqui, ela tem muitas explicações. O livro, aonde que as coisas se passaram, em que época que as coisas se passaram, quais eram os costumes daquela época, e aí fica mais fácil de entender, porque a Bíblia são livros muito antigos, num contexto cultural muito diferente do nosso. Então, às vezes, aquilo que fazia muito sentido naquela época já não faz sentido para a cultura que a gente vive hoje.
Então eu gosto muito dessa Bíblia Swindoll por causa disso, porque você consegue entender o que foi escrito pelos profetas a partir da percepção de mundo que eles tinham, tá? E aí o plano anual de leitura que eu fiz foi esse aqui, ó. A Bíblia em 52 semanas. E esse aqui é legal, que é para mulheres. E aí esse aqui, você vai ticando aqui do lado as leituras da semana, as leituras diárias. E a cada uma semana de leitura tem uma reflexão para você aplicar na sua vida, com perguntas para você responder. Eu gostei muito desse guia aqui, tá? Realmente serviu muito para mim. Tem outros guias como esse aqui é específico para mulheres. Tem outros de leitura da Bíblia, como ler a Bíblia. Se você pesquisar também você encontra. Isso aqui me ajudou muito, fez a minha leitura ser leve, ser fácil no período de um ano, tá? Essa da Joyce é muito boa, né? Eu tenho a Bíblia online, lá tem os planos de leitura. Exatamente, o plano de leitura ele facilita esse processo de longo prazo, de ler um pouquinho de cada vez, né? E de conseguir realmente meditar na palavra. Legal. Existem, deixa eu ver aqui. Tá, a quarta atitude para a gente absorver a palavra e levar para a vida é memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com outros. Eu não tinha noção que eu tinha memorizado tanta coisa na Bíblia até eu começar a fazer esse devocional aqui ao vivo com vocês. Porque aí conforme eu vou lendo o devocional, as passagens vão voltando para minha mente e eu vou trazendo. Então a reflexão de hoje mesmo, eu lembrei, puxa, eu vou fazer essa reflexão hoje na live, porque tinha me marcado na Bíblia. Então a gente só vai saber que a gente está memorizando as coisas praticando, compartilhando com outras pessoas. A memória é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos nesse livro que falam ao seu coração, escrevendo-os em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia o trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, enquanto estiver trabalhando, fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Inclusive hoje em dia tem a Bíblia em áudio também para ouvir, né? Os 3 elementos essenciais para a memorização das escrituras são repassar, repassar e repassar. A Bíblia diz: lembrem-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. A 5ª atitude, refletir sobre a palavra de Deus, o que a Bíblia chama meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Foi o que a gente fez ontem, né? Outro sentido de meditação. Isso é o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado, é necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Então, quando a Bíblia fala meditação, tá querendo dizer o que para nós significa reflexão. Como dito no dia 11, se você sabe se preocupar, você já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus e não para o problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação da sua vida e para torná-lo semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras.
À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que Ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter resposta às orações e segredo para uma vida bem-sucedida. Eu era uma pessoa que tinha muito... Eu tenho essa tendência ainda, né? Mas eu tinha muita dificuldade em assumir as coisas que eu não tenho controle, que no caso é quase tudo, né? Não tenho controle de tudo que acontece. E aí, lendo um livro espiritual, tinha um exercício para fazer, eu acho que eu já até comentei isso na primeira semana aqui, que eu precisava afirmar diariamente: o que Deus quiser para mim, eu quero. A minha vontade era sempre afirmar assim: o que Deus quiser para mim, eu quero, mas Deus queira as coisas que eu quero, ou não queira nada tão desafiador que eu tenho medo. E eu fui repetindo isso, e uma frase que me ajudou muito foi: tudo está a serviço. Então antes eu era aquela pessoa que eu achava que tudo tinha que ficar certo sempre, tudo tinha que dar certo sempre, e isso me colocava num estado de sobrecarga, de ansiedade, de preocupação excessiva. Então hoje, quando eu estou diante de uma tarefa, diante de um compromisso, diante de algo novo, diante de algo que me coloca medo, o que eu coloco? Tá no controle de Deus. Se não sair do jeito que eu quero, é porque não é para sair do jeito que eu quero, é porque eu preciso aprender algo com essa situação. Tá completamente entregue na mão de Deus. Isso coloca muito menos ansiedade sobre mim. E é muito mais verdadeiro, não é muito mais verdadeiro? Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir a palavra de Deus, mas tudo seria inútil se falharmos em colocá-la em prática, que é a parte mais desafiadora. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque o mal luta com ele com muita intensidade. Ele não se importa se você frequenta ou não estudos bíblicos, mas sim que não pratique nada do que aprendeu. Palavras bonitas e vazias, o mundo tá cheio, não tá? É muito cômodo a gente se vestir com uma máscara do bem e não se preocupar com como a gente está agindo na prática. Se preocupar com como a gente está agindo na prática é muito mais desconfortável, porque quanto mais a gente se observar, mais a gente vai perceber a imperfeição em nós. E isso é muito bom para a gente ser mais humilde. A gente sendo mais humilde, a gente vai ser mais tolerante com os outros. A nossa vida fica mais leve a partir disso. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de colocar em prática o que aprendeu. Ou seja, esquece do que aprendeu enquanto se prepara para o próximo estudo. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo se sentir miserável. Eu duvido que não tem alguém aqui que está comigo já faz dias que não se sentiu miserável algum dia.
Tem alguém aí? Porque eu me sinto miserável lendo isso aqui algumas vezes por semana. Não tem como o único jeito de não se sentir miserável acessando a verdade de vez em quando é mascarando, é contando histórias em vez de olhar para a verdade. Nossa, eu cometo bastante esse erro aqui. Tem mais alguém sincero aqui? Tem, né? A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir à mudança. Por isso a prática da palavra de Deus é difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. Então, gente, estamos juntos. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-la a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-la a praticar a verdade de Deus. Quantas vezes aqui na live eu tive os maiores retornos de vocês porque eu compartilhei uma história minha. E o quanto que você tem tido coragem de incentivar pessoas, de encorajar pessoas, de se conectar com pessoas a partir das histórias das suas falhas e dos seus aprendizados. Nenhum profeta da Bíblia era perfeito e nenhum está contado de forma perfeita na Bíblia. Todos humanos como nós. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, ou seja, depende de você, prática, algo que você vai fazer, verificável, algo que pode ter um prazo para que você faça. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. Antes de começar o próximo capítulo, que vai ser amanhã, né? Passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra e que você ainda não começou a fazer. Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir o apoio de um amigo que não deixe você vacilar. Assim disse D.L. Moody, a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Então a gente não está aqui para dominar os conhecimentos cristãos, mas a partir deles mudar a nossa vida. E quanto mais a gente levar isso para a vida cotidiana, mais a gente vai aprendendo e vai mudando a nossa vida no dia a dia. Aquela passagem de Romanos fala que a gente precisa renovar a nossa mente para comprovar qual que é a verdadeira, boa e agradável vontade de Deus para nós. Só que a nossa mente sempre vai entrar no caminho, as distrações aqui do mundo sempre vão entrar no caminho. Então essa conexão aqui, ela precisa ser constante. Como que você pode levar isso para sua vida? Através de um devocional, tipo o Café com Deus Pai, que eu trouxe aqui também, que é uma leitura diária edificante, ou vai ser por um plano anual de leitura da Bíblia? Qual que é a atitude prática que você pode ter para que você mude a sua vida através da palavra? E enquanto você pensa aí, eu quero compartilhar a história de uma mulher da Bíblia que, de um modo muito singelo, trouxe uma lição muito preciosa para todos nós. A história das duas irmãs.
O jantar aconteceu na residência de um homem chamado Simão, uma semana antes da crucificação de Jesus. Essa não é a única menção a Maria de Betânia que encontramos na Bíblia. Na verdade, numa passagem anterior relatada por Lucas, vimos um retrato interessante da dinâmica familiar entre ela e sua irmã Marta. A história tem lugar quando Jesus faz uma breve pausa em suas peregrinações para descansar na casa dos seus amigos. Então Jesus tem esses amigos que são Lázaro, Maria e Marta, que são irmãos, e ele passa por lá. Marta é nitidamente uma boa alma, dedicada à hospitalidade e à organização. Mais frugal do que frívola, ou seja, ela é mais modesta do que fútil, mais prática do que pensativa. Sua casa é como um navio impecável do qual ela é a exigente capitã. Peça-lhe que escolha entre um livro e uma vassoura, e ela pegará a vassoura. Já a sua irmã Maria, por sua vez, escolherá o livro. Ela tem ideias na cabeça e os pratos podem esperar. Marta iria ao mercado, Maria iria à livraria. Duas irmãs, duas personalidades. Não obstante, uma compreendia a outra, como a mão e a luva. Entretanto, quando uma se ressentia da outra, pareciam cão e gato. Vamos entrar silenciosamente pela porta da cozinha de Marta para lhe mostrar o que eu quero dizer. Lá está ela, junto à mesa, a de avental. Caramba, olha como ela trabalha! Já falei como essa senhora sabe comandar uma cozinha. E como faz isso? Quebra os ovos com uma das mãos e mexe a panela com a outra, sem derramar nada. Ela sabe o que está fazendo. Deve ser um jantar para muitas pessoas. Dá para ouvir pessoas rindo na sala ao lado. Parece que estão se divertindo. Mas Marta não. Uma olhada para o rosto carrancudo, coberto de farinha, diz tudo. Que irmã tola! O quê? Você a ouviu resmungando alguma coisa? Essa Maria, eu aqui sozinha na cozinha e ela lá fora. Parece que não é só o forno que está quente naquela cozinha. Não teria convidado Jesus, Marta que convidou Jesus, se soubesse que ele traria uma tropa completa, pois esses sujeitos comem como cavalos e Pedro ainda é um porco. Ah, é isso, ela está contrariada. Vejam como ela olha fixamente por cima do ombro na porta de entrada. É Maria que ela observa, aquela ali, sentada no chão ouvindo Jesus. Doce irmãzinha, sempre pronta para escutar e nunca para trabalhar. Não me importaria de ficar sentada, mas tudo que eu faço é cozinhar e costurar. Cozinhar e costurar. Chega! E lá vai ela. Alguém vai ouvir umas boas. Enquanto ela olha para Maria sentada aos pés de Jesus, tal qual um dos seus discípulos, sem fazer nada, enquanto ela dá duro lá na cozinha, um ressentimento cresce dentro dela até chegar ao ponto de ebulição. Finalmente, quando ela não consegue mais suportar, a sua amargura explode como um vulcão. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Que irritação, hein? De uma hora para outra, Marta deixa de servir Jesus e passa a se queixar com ele. A sala fica em silêncio, um silêncio mortal, exceto pelo toque-toque dos pés de Marta, caminhando sobre o piso de pedra. Ela avança por entre os outros, com farinha no rosto e os olhos vermelhos de raiva.
É de dar risada a expressão na face dos discípulos, que assistem a tudo de olhos arregalados diante daquela mulher possessa. E a pobre Maria, corada de vergonha, suspira e se encolhe. Somente Jesus fala, porque somente Ele entende a questão. O problema não é a grande multidão, não é a escolha de Maria de ouvi-lo, não é a escolha de Marta de receber os convidados. O problema é o coração de Marta, um coração azedado pela ansiedade. Bendita seja Marta por querer fazer o certo de coração, mas seu coração estava errado. O coração dela, disse Jesus, estava aflito. Por isso se transformou de feliz serva num burro de carga. Escuta isso com o teu coração. Ela estava tão aflita para cozinhar, para ser amável, aflita demais por muita coisa. E isso amargou seu coração. Quantos de nós não nos tornamos Martas porque queremos ser perfeitos demais, agradar demais, impressionar demais e nós colocamos muitos fardos sobre nós. E em vez da gente trocar de coração, a gente troca com desgosto. Em vez da gente, às vezes, oferecer algo de mais simples e que a gente dê conta de fazer, a gente quer fazer o mais grandioso e a gente se perde completamente da nossa boa intenção no meio do caminho, de tão esgotado que a gente fica. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então Maria, que ficou lá sentada no chão escutando Jesus, em vez de ajudar a irmã dela, ela estava só sendo quem ela é. Ela estava só não fazendo nada de útil ali, a não ser estar presente no momento. E a outra irmã não se permitiu fazer isso, mas nitidamente queria, porque ficou incomodada com a postura da irmã. Então, às vezes, a gente querendo ser perfeito, a gente está só na armadura, a gente não está fazendo de coração. Faz sentido isso que eu estou falando? E quantas mulheres hoje, isso serve para mulheres e homens, isso serve para todo mundo no contexto que a gente está vivendo, mas quantas mulheres hoje não estão sobrecarregadas e amarguradas porque elas acham que elas têm que performar? E elas não estão assumindo, se apropriando da sua liberdade de ser só quem elas são. De às vezes decepcionar, de às vezes não performar, mas puxa, ter um sorriso no rosto para a pessoa. Se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer.
Então, o quanto eu tenho me permitido ser Maria, ser só a Tainá, uma mulher bem comum, que não consegue dar atenção para todo mundo, que não consegue ser tão sociável quanto a maioria das pessoas que ela conhece. O quanto que a Sabrina está se permitindo ser só a Sabrina, uma mulher bem comum. O quanto que a Lisângela, a Carol estão permitindo ser só a Lisângela, só a Carol, uma mulher bem comum, feliz, presente. Ou não, eu tô só numa correria que tá pesando pra mim, que tá às vezes me afastando da minha verdadeira essência. Serviu, gente? Fez sentido? Então, levem a lição de Marta para a vida de vocês, para o dia de vocês. Hoje é dia da mulher. Hoje é dia de celebrar quem Deus te fez para você ser. E Deus não fez nenhum de nós para ser perfeito. A gente não precisa ser perfeito para ter propósito, para contribuir, para trocar. A gente só precisa aceitar que todas as qualidades. A Tainá não tem todas as respostas, mas aquelas que ela tem, ela compartilha alegremente. E aquelas que ela não tem, ela se recolhe humildemente. Faz sentido? Que bom. Então, gente, um feliz dia da mulher. Lembre-se que você já é quem você precisa ser, você já é suficiente, você já tem coisas boas para compartilhar, você não precisa ter todas as coisas boas, porque assim você não precisaria fazer parte de um todo maior, de um corpo de Cristo. E relaxe na sua essência hoje, se permita ser Maria. E, gente, quem puder, hoje é o evento do Dia da Mulher lá em Jabuti, em que eu vou falar sobre isso que eu falei aqui de uma forma mais profunda do que aqui na live. Tô muito animada, vai ser muito especial, tenho certeza. E espero vocês lá, tá bom? Então, quem for, quem não for, chama alguém que você conhece. Ah, que bom sabendo que você vai estar lá. Legal. Então é isso, gente. Tenham um ótimo dia, principalmente as mulheres. Homens, celebrem as mulheres hoje, sejam carinhosos, elogiem, tá? Um beijo e amanhã estamos aqui às 7, tá? Tchau, tchau.